gostaria de falar sobre o perdão coletivo e o perdão individual. No ano de 2006, eu estava trabalhando numa empresa muito grande. Inclusive, o dono da empresa era dono de vários grupos, né? De várias empresas. Ele atuava no setor de fretamento e no setor urbano, né? E eu era motorista do fretamento, na área do fretamento. Inclusive lá a gente nem era chamado por nomes, né? Lá eu era o 1467. Nós tínhamos nossos números, porque devido a ser muitos motoristas, eles preferiam dar números, né? Mas tudo bem. Eu, como motorista, eu tinha que trocar o disco do tacógrafo. Esses discos são trocados, depende do modelo do ônibus, né? No meu caso, na época, eu trocava diariamente. Diariamente eu trocava os discos. Só que eu só entregava pro encarregado da segurança uma vez por semana esses discos. Dentro do ônibus, no lado esquerdo do volante, tinha um painel onde eu guardava os porta-discos, né? E um certo dia, trabalhando à noite, começou a chover muito, estava chovendo demais, os vidros começaram a ficar embaçados e eu precisei abrir o vidro ali. Durante o percurso eu precisei abrir o vidro. E acabou molhando esse porta-discos, né? Acabou molhando, de certa forma, danificando alguns discos, né? Esses discos são de papel, né? São feitos de papel, né? Eles marcam a velocidade que o ônibus andou, a velocidade, porque não podia, a gente não pode, não sei como está a lei agora, mas na época na pista, por exemplo, você não pode, o ônibus não pode correr mais do que 90 quilômetros. E também ele marcava todo o trajeto que eu fiz, né? Então, era mais como pode dizer, uma coisa que a empresa usa como controle, né? É uma coisa importante realmente, né? É importante. Como controle, para saber se o ônibus realmente saiu tal horário, porque marcava os horários, né? Se o ônibus estivesse estacionado, pelo aquele disco eles sabiam se o motorista realmente estava em movimento, ou se o motorista não, se o ônibus estava parado ou não. É mais ou menos para isso que funciona o disco, né? Em caso de acidente também é muito importante para averiguar a velocidade que o motorista estava na hora do acidente. É algo realmente importante. Mas devido a essa chuva e na hora também você não fica. Estava embaçado o vidro ali, eu com vários passageiros, eu abri o vidro e acabou molhando. Na hora eu nem pensei nesse disco, né? Na hora eu nem parei, nem tinha como ficar pensando, estava preocupado com o volante ali, né? Com a situação ali. Quem recebia esses discos era o encarregado da segurança da empresa. Era o encarregado da segurança. Naquela empresa, naquela parte da empresa, porque essa empresa em Campinas tem vários lugares, né? Com o mesmo nome ou com outros nomes. É um grupo, né? Mas naquela sede no qual normalmente eu ia lá, porque eu poderia abastecer ônibus em outros locais, né? Em outras empresas que é do grupo, mas a sede mesmo era um encarregado, né? E ele que recebia esses discos. E no dia que eu fui entregar os discos, eu expliquei para ele o que aconteceu, né? Eu contei o porquê molhou, né? O acontecido, né? Eu expliquei direitinho. No entanto, a resposta dele foi, ele começou a falar assim, puxa, os negros antigamente eram porcos, eram imundos. Hoje em dia as coisas não são mais assim. No primeiro momento, eu achei que fosse ter uma brincadeira. Esse cara, ele na época ele era bem obeso, né? E eu lembro que eu tinha um relacionamento tranquilo com ele, até ele ia fazer aquela operação bariátrica, ele comentou comigo. Não tinha problema com ele, sempre tratou eu com respeito, né? Nunca tive nenhum problema com ele. Mas ele começou a falar isso. Começou a falar que os negros antigamente eram imundos, porcos imundos, e que hoje tinha mudado a situação. Eu perguntei para ele se era brincadeira aqui, ele falou que não, que estava falando aquilo mesmo. Aí eu lembro que eu fiquei muito nervoso. Fiquei muito nervoso, comecei a falar para ele não vir com racismo do meu lado não, e
comecei a ficar muito nervoso. Eu lembro que o encarregado da empresa era muito intrometido, tudo ele queria saber. E o encarregado ouviu a conversa. Aí eu falei pro encarregado, o encarregado tirou o corpo fora, falou, não sei de nada, ele já saiu, foi lá para a sala dele, não quis saber de nada. E eu fiquei muito nervoso mesmo. E embora a empresa é muito grande, mas tem os sócios, né? E aquele dia eu estava com vontade de falar com o sócio lá, porque é um absurdo, aquele tipo de racismo se hoje, naquela época eu não tinha uma consciência racial como eu tenho hoje, mas eu não aceitava aquilo, não aceitava. Mas eu tinha que ir para casa descansar um pouco, que eu ia voltar, isso era por volta da meio-dia, e eu tinha que voltar a trabalhar às 16 horas da tarde, sendo que eu tinha trabalhado praticamente quase a madrugada toda. E eu fui para casa descansar um pouco. No que eu estava em casa descansando, o telefone tocou. O subencarregado da época falou pelo telefone que o encarregado da segurança queria conversar comigo. Ele queria fazer uma proposta para mim. Na realidade ele estava morrendo de medo, né? Ele achava que ele podia me comprar com algum valor, né? Porque eu era bem conhecido na empresa, né? Naquela época eu tinha um jeito assim, era bem muito animado, assim, né? Era um cara que conversava com todos, né? Era fácil, uma pessoa fácil, assim, brincalhão na época, era muito brincalhão, então eu tinha amizade com muitas pessoas. Amizade assim, né? Era conhecido, era muito conhecido, né? Pelas pessoas, né? Então ele estava com medo e ele queria fazer uma proposta, pensando que ia me comprar de alguma maneira, né? Quando eu cheguei na empresa, alguns motoristas vieram conversar comigo, falaram para mim fazer a denúncia sim, começaram a relatar alguns casos de racismo que ele já tinha feito em cima de algumas pessoas mais simples, como faxineiros, como ajudantes da parte de mecânico, com alguns motoristas também, mas principalmente em relação às pessoas mais simples da empresa, que eram os faxineiros e pessoas que trabalhavam de ajudante de mecânico, né? Que várias vezes ele tinha cometido esse ato de racismo, né? Mas eu já tinha ido, eu fui para a empresa meio sabendo o que ia fazer, né? Nesse dia ele estava entregando os uniformes para os motoristas. Aí eu cheguei nele, eu lembro que eu dei uma dura nele, falei que não aceitava aquele tipo de atitude que ele fez, eu falei isso na frente dos motoristas, das pessoas ali, né? E que eu não ia denunciá-lo, mas que nunca mais ele fizesse aquilo. Até mesmo que eu naquela época eu não era não era uma pessoa que ia na igreja, não rezava, né? Eu tô falando isso, mas assim, na época eu fiquei pensando muito na oração do Pai Nosso, a parte do perdão, né? E eu baseei minha atitude, né, nessa parte da oração do Pai Nosso, sobre a gente perdoar as pessoas, né? Eu fiz porque eu fiquei pensando na época também, puxa, o cara é um pai de família, ele ganhava um salário muito bom. Eu fiquei pensando na época, o cara é um pai de família, eu vou fazer essa denúncia, ele vai perder o emprego dele, né? Na época foi esse meu pensamento, né? Embora eu estava super chateado com o acontecimento, mas na época eu fiquei pensando no cara, né? Pensei mais nele do que no coletivo, né? Aí eu dei essa dura nele e falei que não ia denunciá-lo, mas que nunca mais acontecesse o mesmo, né? E que eu falei também que eu não estava à compra não, minha honra não estava à compra, né? Aí só ele entendeu, né? Porque ele sabe que na hora, eu não falei por ninguém ali, mas ele sabe que ele estava querendo fazer uma proposta para mim ficar calado, né? Mas eu não aceitei essa proposta. Ainda bem, né? Hoje eu tenho a consciência que eu agi errado, que eu agi totalmente errado. Eu devia ter denunciado sim. Devia ter denunciado sim, sim, sim. Porque na época eu dei o meu perdão.
né? Eu perdoei, né? Eu aparentemente achei que estava agindo certo em perdoar uma pessoa que cometeu um erro contra mim. Mas não foi só contra mim, foi contra várias pessoas, foi contra uma raça, né? Foi contra toda uma raça, né? Eu não pensei naqueles outros motoristas no quais eles já tinham feito esse tipo de preconceito. Eu não pensei naquele senhor lá da faxina, daquele senhor, não só aquele senhor, eram vários, né? A empresa era muito grande. Eu não pensei naqueles ajudantes da mecânica, no qual ele já tinha feito esses tipos de comentários, né? Os motoristas me alertaram, mas eu pensei no meu perdão, né? É muito diferente você perdoar uma pessoa quando ela faz um mal para você. Mas no caso ali, ele estava fazendo um mal coletivo. E eu agindo dessa maneira, perdoando ele naquele momento, eu fui omisso. Eu permiti com que ele continuasse fazendo aquilo com as outras pessoas. Eu pensei só assim eu perdoar, tipo, Deus vai ficar feliz comigo, né? Mas eu fui omisso. De certa forma, como negro, eu fui pior do que ele. Porque a omissão é tão terrível quanto o mal feito, né? Então eu hoje tenho consciência que eu agi errado. Eu devia ter realmente o denunciado, porque racismo a gente não pode perdoar o racismo. É algo imperdoável. Não tem como perdoar o racismo. Ainda mais analisando todo o contexto, toda a desgraça que o racismo causa, né? E eu tenho a consciência hoje que eu agi errado, porque ele não parou de cometer os atos que ele cometia por causa do meu perdão. Pelo contrário, continua sendo o mesmo, né? De certa forma, até pior, né? E se eu tivesse feito essa denúncia, talvez, não sei, talvez ele tivesse parado de fazer isso, talvez teria sido mandado embora, mas eu teria sido feito o que devia ter sido feito. E eu não fiz o que era para ser feito, né? Por isso que eu falo que é muito diferente o perdão individual e o perdão coletivo. Eu posso perdoar e tenho obrigação como cristão, no caso que sou, e perdoar as pessoas que me fizeram mal. Embora para mim é difícil algumas pessoas serem perdoadas, mas eu tento, né? Pelo menos eu tento. Mas o coletivo não. Quando é algo coletivo é imperdoável. Por isso que o racismo é imperdoável. O racismo não é só contra mim, contra o meu parente, o meu vizinho que é negro, embora eu não tenha vizinho negro, mas é contra toda uma raça, né? Então esse tipo de perdão, esse tipo de erro, racismo, não tem como ser perdoado por uma pessoa só, tem que ser denunciado mesmo, né?